Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E eu estou aqui com o Daniel Quinto, né? Ele participa da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. A gente vai falar um pouco sobre a história, né, do Antônio José Trindade, que envolve a história do Espiritismo em São Paulo. Então, Daniel, se apresente para o público. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel Quinto. Faço parte da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, faço parte da diretoria e é um prazer estar aqui para mais um canal de divulgação da doutrina. Muito obrigado pelo convite. Bom, então, iniciando, né, com a primeira questão, né, quem foi o Antônio José Trindade? Qual a influência dele no início dessa sinagoga e do movimento espírita em São Paulo? Bom, o Antônio José Trindade, ele nasceu em Portugal, na região de Loureiro, nessa de Loureiro, que é uma região ali da cidade do Porto. Ele não teve contato imediato com o espiritismo. Ele nasceu de uma família católica, ele teve estudos, né, mas ele não tinha contato ainda com o espiritismo. Ele teve depois, quando ele ficou mais moço, ele mudou-se para a capital, que era Lisboa, e ele torna-se um amigo, né, da corte do rei Dom Carlos de Portugal. Ele se torna uma pessoa que fazia parte da corte de Portugal. E no ano de 1900, com o advento de algumas manifestações republicanas, alguns problemas que tinham né, por causa de manter-se a coroa ou partir para a República. Então, ele aceita um convite de sair de lá de Portugal como representante da coroa e vir para o Brasil, vamos assim, para apaziguar, sair assim, daquele rolo, do que se fazia lá. Bom, ele estando aqui no Brasil, ele passou a visitar todos os estados, porque como ele era um representante da coroa de Portugal, então ele tinha acesso, né, a todos os estados, a os representantes, todas as embaixadas, vamos dizer assim, todos os representantes de Portugal aqui no Brasil. E foi numa dessas visitas que ele estava aqui em São Paulo, na cidade de Santos, que ele teve contato com a obra do Kardec, o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Ele teve contato com o Livro dos Espíritos, e aí ele conta que ele devorou o livro, tipo assim, meu, em um dia, 2 dias, ele leu quase o livro inteiro, devorou. E ele fala assim, nossa, isso é muito legal, isso é muito bonito, isso aí dá um entendimento muito, muito bom. Tal, me mostra as outras obras. Então, esse amigo que apresentou o livro dos Espíritos para ele, que ele chama de Serra, né? Chamava pelo sobrenome, foi apresentar todos os outros livros da codificação para ele. E ele se deslumbrou, e ele falou assim, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, isso aqui abre um horizonte de entendimento, sabe, do que é o ser humano, do que é a pessoa, do papel, do que a gente faz aqui, sabe, para ele, foi revelador. Pois bem, a partir daí, ele passou a ser um entusiasta, e ele foi procurar médiums, sessões onde se fazia. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos no começo do século XX. E isso daí não era uma coisa, não era comum, né? Não era
não tinha centro espíritas, não tinha isso. Quem faziam reuniões em casa, faziam esse tipo de coisa. E então, ele foi uma pessoa que depois que ele conheceu a obra da codificação, foi ver o trabalho na prática. Bom, e ele teve acesso a alguns médiums, alguns espíritos, sabe? Ele teve contato com comunicações, né, e tal, e aí ele foi se inteirando. Então, ele virou um grande estudante, vamos dizer, de espiritismo, um grande entusiasta. Então, ele estudou tudo, leu tudo que tinha sobre o espiritismo. Ele foi, sabe, foi se aprofundar no assunto. Muito bem. Passado um tempo, ele passou a morar no Rio de Janeiro. Ele estava lá no Rio de Janeiro, da vida, e aí em São Paulo teve o caso do Mirabelli, que era um médium que fazia coisas espetaculares, né? Então, ele movimentava peças, né? E ele atribuía, né, ao pai, a tal. Então, esse fenômeno do Mirabelli chamou muito a atenção da imprensa na época aqui de São Paulo. Então, isso daí nós estamos falando já do ano de 1816. No ano de 1816, um dos jornais, o Correio Paulistano, convidou o seu Trindade a vir para São Paulo para comentar o fenômeno do Mirabelli. E foi assim que ele veio para São Paulo. E, então, no meados de julho e agosto de 1816, ele faz 4 palestras públicas em São Paulo, lá no centro de São Paulo, com grandes outras autoridades vamos dizer assim, da época do espiritismo, como Alberto Seabra e outros nomes, né, da época, explicando o que era aquele fenômeno, explicando o fenômeno. E isso foi muito bem acolhido, repercutiu muito bem essa palestra que ele fez, se admirou, né, com a explicação que ele deu, e esses espíritas de São Paulo convidou para ficar aqui em São Paulo, e não voltar mais para o Rio de Janeiro. Fica aqui em São Paulo, né, montam uma casa, alguma coisa, né, para a gente... para que se estudasse, para que se entendesse, né, melhor isso. Então, em 1916, ele se estabelece em São Paulo e funda como seria o primeiro centro, né, que é a Sinagoga São Pedro e São Paulo, que ele já deu esse nome de sinagoga, né? Porque, como estamos falando, em 1916, não se chamava centro espírita, nem casa espírita, não tinha, não existia ainda uma sistematização de trabalhos, né, de como que seria feito isso. Em 1916, a única instituição que a gente tem formal era, no Rio de Janeiro, oh meu Deus, foi fundada aquela mais antiga, né, a sede da Federação Espírita do Rio? A FEB, né, a Federação Espírita Brasileira. Essa era a única instituição que existia formal em São Paulo. Bom, quando ele funda a Sinagoga São Pedro e São Paulo em 1816, então tinha os trabalhos teóricos, né, os estudos, e tinha os trabalhos práticos. Os trabalhos práticos eram sessões de desobsessão, sabe, de todo tipo
de pessoas com problemas que vinham pedir ajuda, né, lá na casa. E aí, em 1917, ele, achando que, sim, que misturar assim, obsediados com, né, e sãos, né, mesmo, ficaria melhor se eles tivessem um lugar próprio. Então, em 1817, ele começa a montar o primeiro sanatório, que seria um local para, assim, aquelas pessoas que precisavam de um tratamento, vamos dizer assim, mais longo, que, assim, uma sessão de desobsessão, que não ia... É, que, que precisavam de tratamento, precisavam ficar internados, vamos dizer. Então, ele criou em 1917 o primeiro sanatório. Bom, o primeiro sanatório era em Gopoúva, ali em Guarulhos, que depois, mais para frente, acabou virando um hospital, e até hoje existe lá o sanatório, mas não é mais um sanatório, é um hospital. E aí, em 1919, ele começa a montar um segundo sanatório, que aí, aí acabou não dando tempo de concluir, porque a própria diretoria se desmanchou e teve uma divisão lá interna. Muito bem. A partir daí, em 1920, ele começa a construir uma nova sede, que ficou pronta em 1921, que aí sim tinha o nome de Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, que aí foi fundada em 1921, e ela durou na Rua Casimiro de Abreu até 1962, quando da morte dele. Então, ali que depois começou vamos dizer, vamos dizer, o ministério dele, como ele começou a agir, né? E junto com a sinagoga, ele teve outros trabalhos que foram pioneiros, porque na própria ata de fundação da Sinagoga Espírita em 1921 já tem a ata que vem junto, né, da cozinha dos pobres. Então já era uma ideia de que a casa ia dar assistência espiritual e material. Então, a ideia assim, de servir de servir a refeição, ele começou em 1921 e foi ininterruptamente até 1962. Entendeu? Essa cozinha funcionou ininterruptamente, mesmo em períodos de guerra, em períodos de revolução, que teve em São Paulo. Então, em primeiro lugar, ele foi pioneiro, porque em 1916 já era uma das primeiras casas espíritas a serem fundadas. Junto, teve a cozinha dos pobres, que dava refeição, também pioneiro nisso, né? Porque não tinha outro trabalho paralelo assim, tão sistemático. E assim, além de assistência médica, odontológica e até financeira de quem precisasse. Então, a ideia dele da sinagoga era uma assistência completa das pessoas. A pessoa teria que ficar totalmente assistida, material e espiritualmente. E então, no começo, esse foi a grande importância da obra dele, foi todos esses pioneirismos, né, de tudo do espiritismo. Claro, aí depois passado o tempo,
já com outras casas tão grandes e tão vultuosas e tão importantes em São Paulo, se teve a ideia da unificação espírita, que também foi uma ideia que nasceu mais ou menos junto, também era do Seu Trindade, mas também de outros, das outras pessoas da época, que o ensinamento ele precisava ser único. Ele precisava ter alguém que guiasse o ensinamento para ser sempre o mesmo ensinamento em qualquer lugar. O sonho dele era assim, semelhante, eu vou fazendo um paralelo, como é na Igreja Católica. Assim, qualquer igreja do mundo inteiro, seja uma igreja grande, igreja pequena, todo dia existe sempre a mesma pregação. Já existe, sabe, um arrimo. Assim, olha, isso, o aprender, o Espiritismo é isso, ó, nós vamos ter que ensinar isso, nós vamos ter que, sabe, o que nós vamos comungar. E a ideia era que quem iria fazer esse papel, né, de unificar todos os espíritas, né, era a USE, que era a União das Sociedades Espíritas. Então, isso seria assim, um órgão acima de todos os centros, mas que tivesse a palavra de falar assim, olha, é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos ensinar, dar as diretrizes, né, para os espíritas. Porque o receio dele é que os espíritas fossem assim, se dividissem, se debandassem, né, e isso enfraquece o movimento, né. Então, em 1948, a sinagoga, né, junto com as outras 3 grandes casas em São Paulo, então, vamos dizer assim, são as fundadoras da USE, que seria, olha, a partir de agora, a gente vai seguir um ensinamento único, né, uma pregação única. Então, a USE, ela tem esse papel de orientar as casas espíritas, de dar as diretrizes, o material que seja para o ensinamento, que seja que seja para ensinar crianças ou adultos, sabe, o material teria que vir dele. Então, nisso também foi um movimento em que ele esteve presente nessa unificação. E qual era o nome dos outros centros? Eram 3, né? Era a Federação Espírita de São Paulo, a Sinagoga Espírita, a União Federativa Espírita Paulista e a Liga Espírita São Paulo. Eram os quatro fundadores da USE. E a partir daí, todos os centros de São Paulo são agregados, né? São colegiados da USE. Perfeito. Então, além do Antônio José Trindade, ele tinha realmente relação com vários espíritas importantes de São Paulo que ajudaram na fundação da USE, né? Sim, sim. Ele teve todas essas figuras que a gente conhece do Espiritismo. Eles frequentaram a sinagoga, assim como ele também, sabe, frequentou, fez palestra nos outros centros. Então, teve existia essa camaradagem, vamos dizer assim, né? A última obra que a Cidade tentou fazer, mas aí não fez, não conseguiu executar, era fazer uma academia, que seria uma academia espírita.
ou seja, um lugar onde o estudante receberia não só o ensino normal, né, o regular, mas os ensinamentos já da doutrina espírita, como se fosse um colégio, vamos dizer assim, espírita, que assim você conseguiria ter bons multiplicadores, né? Boas pessoas, pessoas com bom conhecimento profundo, não só do espiritismo, mas de conhecimento geral, de ciências, de um modo geral, para poder discutir, para poder argumentar e difundir o espiritismo. O Seu Trindade, ele escreveu 2 livros, tem 2 livros publicados, e ele editou regularmente uma revista. E a revista, ele saiu por aproximadamente uns 25 anos, e a revista era publicada na própria sinagoga. Ele tinha já as impressoras, sabe? E ele era produzido dentro da sinagoga. A ideia dele começou com uma revista quinzenal. Ele queria depois fazer uma revista semanal e, por fim, até talvez fazer um jornal diário. A ideia é fazer um jornal que, assim, onde se falasse, divulgasse comentasse todas as notícias sobre o ponto de vista espírita, né? As notícias diárias, bem como os acontecimentos, e também buscar, inclusive, em outras obras que também não precisassem ser espíritas, onde estariam a verdade, um pedaço da verdade, um pouco de ensinamento que fosse útil para nós, né? A visão de conhecimento, né, que ele tinha era assim, era em todas, dentro da filosofia, dentro da ciência, dentro, sabe, tudo onde você pudesse evoluir e melhorar como pessoa, né? Então, o que ele dizia é que assim, o ensinamento, o saber, sabe, tá em várias partes, entendeu? Não, né? O grande slogan dele era o depurando sempre até chegar a Deus. Isso era a máxima. Mas o depurando era com obras, com conhecimento, com saber, né? Sabe? Era um espírita bastante consciente, que tivesse bastante conhecimento de poder argumentar com qualquer pessoa, de vários, de muitos assuntos, entendeu? Assim, de você sabe ser espírita, você tomar uma decisão, não, você é espírita, mas conhecer mesmo, sabe, de saber mesmo a obra, saber a fundo, conhecer a doutrina e a gente sabe, o conhecimento não tem, sabe, não tem muito limite, porque você, quanto mais livro você ler, mais você vai saber que você vai ter que conhecer mais, né? É. Só para te mostrar que um dos livros, como eu te falei que ele escreveu, foi o livro Fatos. Esse aqui é um livro que ele escreveu em 1947 e é uma obra, vamos dizer assim, autobiográfica. Então, ele escreveu Fatos, Subsídios para a História do Espiritismo, porque foram acontecimentos que aconteceu com ele
que ele diz que todas as pessoas que querem entrar na seara, que põem o pé sabe, vão encontrar facilidades e vão encontrar dificuldades, né? Então, assim, era um subsídio para que as coisas que aconteceram de ruim, ou que aconteceram, que servem como um ensinamento para você continuar. Então, assim, dentro de tudo que aconteceu comigo, que serviu de experiência para mim, né, o que vai servir também para outras pessoas que lendo isso, que tiverem a mesma dificuldade, saber o que uma pessoa que entra na seara assim, do espiritismo pode encontrar no caminho, né, de dificuldade. Então, esse livro, tudo bem, ele está esgotado, mas você sabe que eu achei até no sebo já. Eu achei até no sebo para vender. E o outro livro, o primeiro livro que ele escreveu foi esse aqui, se chama Não Matarás. Esse livro, ele faz uma análise de todas as vezes na história quando a igreja usou o matar, né? Usou quebrar esse ensinamento para poder subir e para poder ganhar o poder, entendeu? Então é um livro que foi uma análise assim bem direcionada ao mandamento não matarás. Perfeito. Né? E essas foram as duas únicas obras? Tem o... Ele tem esses dois livros e as revistas, que as revistas se chamavam Alvorada de uma Nova Era. Ela começou a sair em dezembro de 1932 e só foi parar nos anos 50. Então ele ele escrevia muito dos artigos e tinham alguns colaboradores também que escreviam com ele. Essa obra a gente está numa fase de digitalização para poder trazer para o mundo, né, para poder ficar mais acessível, porque realmente, por enquanto, está em papel, né, e não está de livre acesso, porque primeiro que não tem mais para vender, sabe? Não tem os números que foram distribuídos, assim, a gente não sabe onde está mais. Existem na sinagoga os exemplares, mas, como eu vou dizer, isso aí era vendido na época dele. Então, assim, os frequentadores tiveram acesso, mas isso agora está num processo de digitalização para a gente poder tornar público. Mesmo porque, como eu te falei, essas primeiras obras, apesar de estar em português, ainda está em outra ortografia, que ele precisava fazer uma alteração, assim, uma adequação já para o português, o português atual, né? A ortografia atual, né? Já tem de tantas alterações ortográficas que teve desde quando saiu essas obras. Então. E vai sair no site do centro, né? Que eu vou deixar aí na descrição para quem quiser acessar. Vai sair no site esses periódicos, esses documentos da época. A gente tem a intenção, ainda não está fechado, né? De que forma vai ser disponibilizado,
Mas no site da sinagoga, ele tem algum material, inclusive, assim, uma parte dessa história que eu contei, a gente fez um histórico, uma organização para as comemorações de 100 anos da sinagoga, que foi em 2016, né? Fez 100 anos. Então, teve teve uma organização, teve uma parte de fotos, de históricas, de tudo, todo o material que a gente tem. E, e pode tá lá acessível para todo, para quem quiser, para quem quiser ver. Tem uma parte lá, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar dúvida, mandar mensagem, não, fica à vontade. Perfeito. Eu vou aqui compartilhar, como o Daniel falou, tem aqui o site, né? E aqui tem um histórico. Então eu deixei na descrição também, né, que interessante para quem se interessar. Vocês podem acessar aí na descrição, né? Eu acho muito interessante a história do espiritismo, né? O canal trata recorrentemente disso e é interessante ver a história do espiritismo em São Paulo e como essa figura, né, do Antônio José Trindade teve participação, né? E a importância nesse início, né? A importância desses precursores para o movimento atual. Sim, sim, sim. Ele é que, como eu falei, eles encontraram uma situação, uma época onde tinha poucos espíritas. Os espíritas que eram perseguidos mesmo, eram considerados loucos, né? A igreja demorou muito assim até parar de perseguir mesmo os espíritas, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, todas essas figuras precursoras, né? Realmente, elas abriram um caminho para nós hoje que a gente para nós é muito natural falar, né? Muito mais fácil, sabe? Muito para nós ficou mais confortável, porque eles tiveram realmente que abrir caminho no mato, assim, né? No espiritismo, né? Para ser realmente levado a sério, realmente ser, ó, realmente isso aqui não é para brincadeira, não. Isso aqui o espiritismo é uma grande ferramenta para o nosso engrandecimento espiritual, né? Que é, que é para isso que nós estamos aqui, né? Para o nosso engrandecimento como espírito, né? E o nosso engrandecimento é através de aprendizado, de saber. E o Espiritismo, ele abriu um entendimento de mundo, das relações, né, de como as coisas acontecem, muito grande, muito grande. Então, realmente, eu concordo que esses precursores tiveram que trabalhar bastante para entregar para nós esse ambiente que a gente consegue falar aqui, está falando de espiritismo, né, numa boa, normal, de bem. Perfeito, excelente. Então, Daniel, eu queria agradecer a sua participação. Foi muito bom, muito instrutivo aprender mais dessa história, né, desse personagem, dessa figura. E eu queria te agradecer bastante, queria ouvir suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer algum comentário, se alguma coisa não ficou clara, pode perguntar.
É claro que a primeira dúvida que surge sempre quando se fala de sinagoga espírita é por que é sinagoga? Por que se chama sinagoga e não centro e não outras coisas? E essa nossa, realmente, esse nosso vínculo com o judaísmo, né? Com o que a gente tem lá atrás, a gente pode até explorar numa outra ocasião, a gente pode até falar mais a respeito disso, porque é bastante interessante, bastante produtivo. E aí eu também, mais uma vez, agradeço a oportunidade e estamos juntos aí no movimento. Muito obrigado mais uma vez. Então, pessoal, para quem estiver assistindo, curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima.